people! I'm Teacher Ma and welcome to today's class. Bem-vindos à aula de hoje do 9º ano. Today, let's talk about the pronouns. Vamos falar um pouquinho sobre os pronomes. Temos 3 tipos de pronomes que vamos falar sobre hoje. The subject pronouns, the object pronouns and the reflexive pronouns. E como que eles são diferentes dos possessivos? Nós temos 2 tipos de possessivos. The possessive adjectives and the possessive pronouns. Vamos dar uma olhadinha na diferença deles comigo. Vamos começar falando sobre os subject pronouns. Os subject pronouns, como o nome dele já fala, são o sujeito da frase. E o sujeito, ele sempre faz a ação. Então, subject pronouns são aqueles pronomes que substituem a pessoa que está fazendo a ação na minha frase. Então, eles sempre virão antes do verbo. E são estes aqui. Vamos repetir comigo. I, you, he, she, it, we, they. Todos esses são subject pronouns e eles sempre estarão antes de um verbo. Por exemplo, I like, you eat, she eats, he goes, it drinks, we run, they play. Então, sempre teremos um verbo depois do subject pronoun. Enquanto o object pronoun, ele vai receber a ação, ele é o objeto da frase. Por exemplo, eu bebo o quê? Água. Eu bebo isso. Então, eu sou o sujeito, eu estou fazendo a ação. A água, ela é só meu objeto, eu estou fazendo uma ação para ela. Então, o objeto ele vai sempre estar depois do verbo. Enquanto I drink. Drink o quê? Então, essa palavrinha que vem depois para substituir a água, a water, ou qualquer coisa que eu estiver falando sobre, vai ser o objective pronoun. Let's repeat with me. Me, you, him, her, it, us, them. Então, todos esses são os objective pronouns. Eles vão receber a ação. Então, subject pronoun vem antes do verbo e o object pronoun vem depois do verbo, substituindo o nome de alguma coisa. Por exemplo, I drink water. I drink it, porque o water é uma coisa. Eu gosto da minha mãe. I like my mother. I like her. Quem que gosta? Eu. De quem que eu gosto? Dela. I like her. Então, eu não posso falar I like she, porque ela está depois do verbo. I like her. Ok? Enquanto isso, o reflexive pronoun, ele volta para a gente. Pensa num espelho. Ele reflete a gente, não é? Então, o reflexive pronoun vai bater de volta para a gente. Eu faço alguma coisa para mim mesma. Você faz alguma coisa para você mesmo. Então, os reflexive pronouns são, vamos repetir comigo. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Vocês notaram que tem um you a mais aí? Por que temos um you a mais? O you, ele é igual no singular e no plural. Só que no reflexive pronoun, nós temos que diferenciar ele do singular para o plural. Singular, yourself. Plural, yourselves. Enquanto o subject pronoun, you é a mesma coisa. Eu gosto de você. I like you. Eu gosto de vocês. I like you. Você fez alguma coisa para você mesmo. You did it for yourself. Vocês fizeram para vocês mesmos. You did it
for yourselves. Ok? The difference? Muito bem, galera. Agora que sabemos os pronouns, let's talk about the possessives. Qual que é a diferença entre o possessive adjective e o possessive pronoun? Possessive adjective. Lembra que o adjetivo de uma coisa sempre vem antes dela? Por exemplo, caneta laranja, orange pen. Nesse caso, o possessivo vai ser a qualidade da coisa. A qualidade dessa caneta é ser minha. My pen. Então, o possessive adjective, ele além de ser um possessivo, a qualidade dessa coisa, ela pertencer a alguém. Vamos repetir comigo. My, your, his, her, its, our, their. Enquanto o possessive pronoun vai ser um possessivo que ao mesmo tempo que ele mostra posse, ele substitui o nome do objeto, o nome da coisa. Então, ele vai fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Substituir o nome do objeto e falar de quem que é. Por exemplo, se eu falo, this is my pen, eu consigo substituir my pen por mine. This is mine. Então, eu já preciso ter falado dela antes ou estar mostrando do que eu estou falando sobre, ok? E os possessive pronouns são mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Vamos dar uma olhada nesses exemplos comigo. This is my pen. This is mine. That is your alphabet. That is yours. Então, o possessive pronoun vai substituir o possessive adjective mais o nome do objeto. Now, you can do the exercises in your book.